Mateus capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia, e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim, cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazaré. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós nos colocamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor da tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da tua doce presença, levados a compreender a tua santa palavra. Senhor, tu que sonda e conhece cada um de nós, fala no íntimo do nosso ser. Trata com cada um dos teus filhos aqui nessa noite, nos trata individualmente e também coletivamente, nos guiando como igreja do Senhor. Pai amado, nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem de ti. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor e toda preocupação com as coisas lá fora. Senhor, nós oramos e repreendemos desse lugar, das nossas vidas, das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, como temos visto aí ao longo dos últimos 2 cultos, o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, ele foi planejado pelo Senhor desde a eternidade. E tudo aquilo que nós vemos no Antigo Testamento aponta para a sua chegada. Todos os símbolos do judaísmo eram sombras daquilo que estava por vir.
E Lucas então revela que Deus ordenou as coisas de tal maneira que, tendo chegado o tempo do nascimento, os pais legais de Jesus, mesmo não habitando em Belém, eles foram levados para lá. Isso nós vemos no Evangelho de Lucas. Deus tratou então de reorganizar as coisas, colocando no coração então do imperador romano que houvesse um censo, que promovesse um censo. E vez então, nós conhecemos a história, com que José e Maria fossem então em direção a Belém. E ali então Jesus nasce. Nós não temos esse relato aqui no Evangelho de Mateus. Lucas, ele detalha essas questões. Aqui no capítulo 2 de Mateus, nós já vamos encontrar o período pós-nascimento de Jesus. O que nós temos certeza é que o Deus eterno entrou no meio da história. Como nós falamos no culto passado, o Verbo encarnou entre os homens. E o seu nascimento, então, é celebrado até os dias de hoje por toda a humanidade. Outros homens importantes na história não têm o seu nascimento celebrado. Mas por que então esses outros homens importantes na história não têm o seu nascimento celebrado? E basicamente, meus irmãos, por uma coisa: eles estão mortos. Homens importantes na história morreram, e quem morre não tem mais o seu nascimento celebrado. Nós celebramos o nascimento do Senhor Jesus Cristo porque Ele está vivo, amém? Isso é uma importante questão que nós precisamos guardar no nosso coração. Por que celebramos o nascimento do nosso Senhor? Celebramos porque Ele está vivo. Só celebra-se o nascimento daqueles que estão vivos. Nós não celebramos o nascimento dos mortos. No Evangelho de Lucas, nós temos lá também um contexto um pouco melhor acerca do nascimento de Jesus. Momentos importantes ali, inclusive do dia da sua chegada, a presença dos pastores que estavam nos campos, ali próximo, levados então até aquele lugar. Mas aqui no Evangelho de Mateus nós temos também relatos importantes, né, que vão nos trazer aqui uma consciência muito clara a respeito daquilo que foram aqueles dias, do que representou então a chegada do Filho de Deus. E basicamente aqui nós temos nesse texto 3 perfis importantes de reações em relação à chegada de Jesus. E nós vamos passear um pouco aqui nesse texto por esses 3 perfis. O primeiro perfil que nós temos aqui é daqueles que rejeitam Jesus, daqueles que são hostis ao seu nome. E basicamente isso aqui está representado aqui na figura do rei Herodes. Mateus nos informa aqui que Jesus nasceu nos dias do rei Herodes. Versículo 1 diz: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. O primeiro perfil aqui representado por Herodes é daqueles que rejeitam Jesus e são hostis ao seu nome. Mateus então aqui ele nos informa que Jesus nasceu nos dias do rei Herodes, e o rei Herodes, aqui é Herodes o Grande, nós vamos encontrar outros Herodes no Novo Testamento. Ele foi conhecido pelas suas atrocidades, pelas suas maldades. Ele era um homem muito perverso, muito truculento, egoísta e tirano. O versículo 3, ele nos informa o seguinte: quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. E tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. A primeira característica que nós vemos aqui, por meio da vida de Herodes, com relação a esses homens que rejeitam Jesus, é que ele ficou muito perturbado com relação à pessoa de Cristo. Ele ficou muito perturbado em saber que Jesus havia nascido e que poderia ameaçar o seu reinado. Herodes era um homem inseguro, ele tinha obsessão por poder. Isso é demonstrado inclusive na história, além dos textos bíblicos. E o que nós temos aqui nessa figura é justamente aquela figura daquelas pessoas que atacam Jesus
por percebê-lo como uma ameaça. Há muitos que vão atacar Jesus gratuitamente, porque acabam considerando que Jesus ameaça o seu reinado, ameaça o seu domínio. Há inclusive ideologias que fazem isso, sabe? Atacam a pessoa de Cristo, porque acham que Jesus influencia de alguma forma as pessoas. Nós temos isso na história. Aqueles que atacam a religião de uma forma geral, mas principalmente a pessoa de Cristo, porque Cristo toca o coração das pessoas, transforma, muda as realidades, transforma as concepções. Então há pessoas que estão perturbadas com a presença de Jesus, porque consideram que Jesus atrapalha o seu domínio e atrapalha o seu reinado. Nos versículos 7 e 8 nós vemos também a sagacidade e como Herodes era dissimulado. O versículo 7 diz: então Herodes chamou os magos secretamente e os informou que informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Como eu disse, Herodes era um homem sagaz. Ele queria saber informações acerca de Jesus, não para adorá-lo, mas para que ele pudesse ter certa certeza de que Jesus não escaparia das suas mãos. Ele queria ter domínio, ele queria controlar toda essa situação, justamente porque percebia Jesus como uma ameaça. Então ele envia os magos a Belém. Perceba que os magos não são seus servos, mas na sua sagacidade, ele então se aproxima desses magos e quer enviá-los então a Belém, para que eles pudessem cumprir então a sua estratégia. E ele traveste isso de bondade. Perceba aí no texto, ele diz no versículo 8: vão informar-se com exatidão sobre o menino, e logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Ele não queria adorar Jesus, mas ele está travestindo aqui a sua sagacidade, a sua maldade, o quanto ele é dissimulado, ele traveste isso de bondade. Há muitos que acham que podem derrotar o nosso Salvador e acham que podem utilizar das suas estratégias para cumprir isso. Mas mal sabem esses homens que querem derrotar a Cristo que o mundo e as coisas desse mundo não cooperam em favor deles, mas cooperam em favor do nome do nosso Senhor. As coisas cooperam para a glorificação do Senhor, para o cumprimento do plano eterno de Deus. Os magos, então, eles não estavam a serviço de Herodes, por mais que ele imaginasse isso. Isso tem muito a ver com aquilo que nós já vimos aqui, especialmente, mais recentemente, nos cultos no livro de Abacuque. Nós percebemos isso, o quanto mesmo o mundo na sua perversidade, como tudo se coloca debaixo do poder de Deus e de alguma forma opera para o cumprimento da vontade do nosso Senhor. Nós percebemos isso. Então, ainda que homens maus achem que de alguma forma as coisas estão ali atuando para que eles possam vencer o reinado e o senhorio de Cristo, eles não compreendem, Por mais que eles sejam sagazes e dissimulados, eles não conseguem compreender o quanto Deus coordena e dirige todas as coisas. Os versículos 13 aí, depois do 16, nos mostram que aqueles que rejeitam o nome do Senhor Jesus se mostram muitas vezes cruéis e furiosos. Versículo 13 diz: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Já o versículo 16 diz que quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ele ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Percebamos aí a crueldade, a perversidade
de Herodes. O que nós percebemos aqui claramente, meus irmãos, é que Herodes, tendo sido enganado ali pelos magos, ele traça um plano como quem diz assim: olha, tentei fazer de uma maneira mais amistosa, mas não deu certo, e agora eu vou fazer tudo aquilo que eu posso fazer. E tudo aquilo que eu posso fazer diz respeito a toda a maldade, toda a crueldade que eu tenho, ainda que para isso seja necessário matar todos os meninos de até 2 anos de idade, para que não tenha nenhuma possibilidade desse menino que se apresenta como um possível rei, tem alguma possibilidade aí de prosperar. Muitas vezes, meus irmãos, o que nós percebemos é que o quanto essas ações do inimigo se mostram desproporcionais, perversas, especialmente contra aqueles que vivem para fazer a vontade de Deus. Diria que, com talvez uma expressão que nós possamos usar aqui, não fazem mal a ninguém. Que mal faz alguém que está, por exemplo, na África e agindo em um trabalho missionário, que cuida de crianças, que resgata crianças em situação de fome, inanição, e que estão ali atuando para prover sustento e alimento para essas crianças. Há algo mal nisso? Não. Que louco diria que há algo mal nisso? Somente aqueles que perseguem o nosso Senhor. É por isso que missionários, ONGs, aqueles que estão fazendo esse trabalho nesses locais onde os cristãos são perseguidos, eles acabam muitos sendo perseguidos até mortos de uma maneira gratuita. Eles se tornam uma ameaça por nada. Perceba aí o quanto o inimigo é perverso e é cruel. Aqui nós vemos Herodes mandando matar todos os meninos de até 2 anos de idade. No nosso tempo, ainda vemos o quanto pessoas que estão aí fazendo a obra do Senhor são perseguidos por conta do nome do Senhor, levando com isso sustento, cuidado, amparo àqueles que necessitam. Assim é, meus irmãos, o inimigo. Aqueles que rejeitam o nome do Senhor, muitas vezes vão deixar que o seu lado mais cruel possa aflorar, a tal ponto de que possam usar aí dos seus últimos artifícios, os mais cruéis e mais difíceis, para parar aqueles que querem levar o nome do Senhor. Justamente porque eles olham Cristo como uma ameaça. Mas finalmente, meus irmãos, nós temos aqui no versículo 19. Leia aí comigo. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ora, nós temos aqui algo que também precisa marcar a nossa mente. Esses inimigos de Cristo, hostis, cruéis, que rejeitam o seu nome, que rejeitaram o seu nome ao longo da história. Aqueles que usaram dos piores artifícios para parar a pregação do Evangelho. Aqueles que utilizaram das piores maldades, perversidades para perseguir, matar, paralisar aqueles que pregavam o Evangelho, aqueles que pregam o Evangelho. Os inimigos de Cristo morrem. Nenhum deles é eterno como é o nosso Senhor. Nenhum deles prevalecerá. Eles são como nós, mortais. Eles param. Por mais que peguemos momentos da história em que a gente veja assim, olha, a perseguição está cruel, a perseguição está grande, está difícil para aqueles que pregam o Evangelho, os inimigos de Cristo morrem, porque eles são mortais. Não é porque Deus é perverso. Muitos não é nem porque precisam receber algum tipo de castigo, eles morrem porque eles são mortais. E aqui a palavra de Deus nos diz que Herodes morreu. Ora, qual era a preocupação de Herodes? A preocupação de Herodes é: eu não quero que esse menino tome o meu lugar de rei.
No mínimo, precisaria aquele menino chegar à adolescência, 12, 13, 14 anos. Nós temos relatos na Bíblia, né, de pessoas que nessa idade assumiram algum reinado. Então, conte aí 10, 12 anos, Herodes morre. Jesus tinha, alguns apontam, de 1 a 3 anos de idade. Então não precisou desse tempo todo. Herodes morreu. Enquanto a sua preocupação era aquele menino tomar o seu reinado, mal sabia ele que a sua morte chegaria antes disso. Os inimigos de Cristo morrem. E nós precisamos ter essa consciência que, por mais que seja difícil algum momento da história, para os cristãos, os inimigos de Cristo morrem. Mas Cristo não. Cristo vive. Ele é eterno. Ele permanece. Ele continua. Não vai parar a sua obra. Não vai parar. E isso precisa tomar os nossos corações, nos encher de esperança. Então, Herodes aqui representa essas figuras que reagem a Cristo de uma maneira a rejeitá-lo. Nós temos um outro perfil aqui nesse texto, que são aqueles que agem com indiferença ou descaso em relação ao nome do Senhor. Leia comigo a partir do versículo de número 4, o texto diz: tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Nós estamos falando aqui nesse texto, Lucas está nos mostrando aqui algumas figuras presentes naquele tempo, as figuras eclesiásticas, as figuras, hoje tomaríamos como as figuras da igreja, as figuras sacerdotais, aqueles que eram líderes, aqueles que eram os teólogos daquele tempo. Percebam, meus irmãos, que no Evangelho de Lucas, Jesus chega à cidade de Davi, Belém, e nós vimos a genealogia. Jesus é filho de Davi, segundo a sua genealogia. Então poderíamos dizer que Jesus chega na cidade do seu pai e não há lugar para ele. Não há lugar para o nascimento do filho de Davi na cidade de Davi. Esse é o relato lá no Evangelho de Lucas. O herdeiro do trono não tem lugar sequer para nascer. E essa é a situação. E porque essa situação está ali se apresentando, porque aqueles que deveriam estar atentos à chegada do Filho de Deus estão completamente dispersos, estão completamente desatentos. Eles não estão notando aquilo que está acontecendo, o curso da história, eles estão focados em outras questões. Agora nós temos em Jerusalém sacerdotes, mestres da lei, que não se importam com Jesus, mesmo conhecendo as profecias acerca dele. Depois que Jesus foi apresentado no templo em Jerusalém, ele permaneceu com os pais quase 2 anos em Belém da Judéia. Então isso também é algo que muitas vezes a gente passa despercebido aí dentro da narrativa natalina, dentro da narrativa do nascimento de Jesus. Jesus nasce em Belém, ele é levado ao templo, apresentado no templo, eles retornam a Belém e Jesus passa quase 2 anos ali com os seus pais. E nesse período de quase 2 anos, ninguém se importa. Esses homens aqui, sacerdotes, esses escribas, os mestres da lei, eles não fazem nada, ninguém se importa, ninguém liga, ninguém se atenta para o fato de que o Messias enviado de Deus está lá em Belém, até que chegam os magos vindos do Oriente. Estão aqueles homens lá, mas nada do que fosse feito ali os despertaria, traria a atenção deles
em relação àquele que havia nascido e estava ali. Era o Filho de Deus. E as profecias apontavam para ele, toda a história, e como dito agora há pouco, tudo aquilo que havia acontecido até então apontava para ele, mas nada tirou aqueles homens da inércia. Eles estão lá, cumprem os seus rituais, eles estão lá, fazem os seus escritos, transferem ali oralmente no templo todos os dias as profecias, a lei, e o Filho de Deus está lá em Belém da Judéia, e já se passam quase 2 anos e ninguém se importa. Nada move o coração daqueles homens. Esse texto aqui, meus irmãos, está nos mostrando que tanto a liderança eclesiástica quanto os teólogos daquele tempo, eles estavam vivendo uma completa indiferença em relação ao Filho de Deus. Isso nos faz um alerta, o quanto é possível que nós estejamos ligados a aquilo que parece ser litúrgico, os ministérios, a vida da igreja, estarmos indo aos cultos, mas com um coração indiferente ao Senhor. Era sobre isso que eu falava ontem no nosso culto lá em casa, quando a família estava reunida. A gente fala muito sobre, olha, Natal, e muitos se esquecem do aniversariante. E a gente meio que se gaba de saber quem é o aniversariante. Tá pegando meu pé tá bem geladinho. Se eu tô bem? Tô bem. Mas pode levantar mais um pouquinho que meu pé gelou. Aí eu posso ter sensação de morte ao pé gelado, que é ar-condicionado. O quanto a gente se gaba, né? Olha, nós sabemos que é um aniversariante. Mas ficou legal. Ele que é o dono da empresa, que deixa a gente no calor aqui, viu, gente? Mas não é culpa dele não, gente. A gente tem conversado sobre isso aí, vai dar certo. E a gente se gaba, sabe? Nós conhecemos quem é o aniversariante. Mas, meus irmãos, é mais do que conhecer o aniversariante, sabe? É mais do que saber quem ele é. É o quanto nós sentimos isso e o quanto para nós isso faz diferença. Tem uma música do Alessandro Vilas Boas, que na ministração dele, ele canta assim, que os olhos secos voltem a ter lágrimas. Ele fica ministrando aquilo ali, e essa música me toca bastante. Porque às vezes a gente está assim, sabe? Olhos secos. A gente lê a palavra, mas ela não nos comove. A gente está aqui celebrando o Natal, mas isso não nos toca. E quantas pessoas têm procurado outras coisas para se sentirem emocionadas? A igreja, de uma forma geral, sem citar ministério A ou B, porque de repente nisso até nós mesmos temos culpa. A igreja, de uma forma geral, está com olhos secos, não se emociona mais com a palavra de Deus. Ela não nos toca, não nos comove. Muita gente procurando outras coisas para se sentir emocionado. Estava vendo aquela... Vocês conhecem lá, aquela menina lá do Instagram que parece muito lá, pastorinha lá, Miri, novinha. Ela estava ministrando num culto, né? Aquela lá que faz as analogias tal do iPhone. Ela estava ministrando no culto, aí ela chamou uma menina assim, aí a menina já veio toda... Ela perguntou, vai me fugir agora a pergunta, mas ela perguntou assim, você sabe quem é o verdadeiro... Me fugiu a palavra agora. Aí a menina chorando, dizendo, eu sei. Dava para saber assim, que a menina achava que a resposta dela ia ser Jesus. Assim. Mas ela usou de uma outra analogia, foi falar de outra coisa e não falou de Jesus. No final ela estava falando lá assim, as pessoas vão te reconhecer, as pessoas vão olhar para você e vão saber quem você é, as pessoas sabem você e você e você, e a menina começou a desabar em lágrimas, chorando, muito emocionada, porque ela seria reconhecida,
porque as pessoas olhariam para ela e perceberiam que ela era, o seu valor, e ela estava lá cheia de emoção, e de fato a gente se emociona talvez com coisas como essa, mas a pergunta é, quantos de nós ainda se comovem quando nós falamos o Filho de Deus encarnou no meio de nós? Os nossos olhos têm andado secos. Escribas, fariseus, chefes dos sacerdotes aqui, eles representam cada um de nós quando estamos indiferentes à pessoa de Cristo. Os nossos olhos têm secado. Nós não temos mais nos emocionado com a palavra de Deus. A tal ponto, meus irmãos, aqui isso é tão absurdo. É tão absurdo que eles estavam em Jerusalém. Jerusalém a Belém são 10 quilômetros. Os magos, o texto diz, vieram do Oriente. Não sabe exatamente em que ponto, né, do Oriente. O Oriente é gigante. Alguns apontam que poderia ser alguma região ali entre o Tigre e o Eufrates. Entre os rios, né? E eles teriam ido para lá. No mínimo atravessado talvez algum deserto para chegar até ali. Os sacerdotes estão a 10 quilômetros. 10 quilômetros é daqui no aeroporto. E por 2 anos eles não foram sequer sondar qualquer coisa. Eles estavam completamente indiferentes. É o Filho de Deus, está bem ali no São Cristóvão, e a gente passar 2 anos sem ir visitá-lo. É isso que está acontecendo aqui. Essa é a indiferença desses homens. Essa é a indiferença que nós temos enquanto igreja, quando a palavra de Deus não nos toca mais. Não é só gente de fora da igreja que desconsidera a pessoa de Cristo. Há muita gente dentro da igreja desconsiderando, sabe, atrás de benefícios próprios, de vantagens próprias, e deixando Jesus de lado. Mas nós temos aqui, meus irmãos, aqueles que agem com rendição e adoração a Jesus. Nós temos aqui esses magos. A palavra não nos traz muitos elementos acerca deles. Primeiro, nós podemos saber aqui que eles são gentios, eles não são judeus. Provavelmente eles eram algo como filósofos, astrólogos ou sacerdotes das terras lá de onde eles vieram. Mas independentemente de quem eles haviam sido, eles se demonstram agora sábios, porque eles foram encontrar o Filho de Deus. E essa é a sabedoria que pode haver em nós, que ir em busca do Filho de Deus, buscar encontrá-lo, conhecer o seu nome, a sua verdade, estarmos entregues e dispostos a ele. Quanto a serem reis e serem 3, isso é só os relatos da tradição, né? As pessoas se acostumaram a dizer que eram 3, talvez por conta dos 3 presentes, né? O texto não diz isso, e dizer que eram reis, também o texto não diz que eles eram reis, diz que eles eram magos. Tem gente que dá até os nomes, né? Esqueci os nomes, tem 3 nomezinhos lá. Outra coisa que dizem, né, e colocam até nos presépios, nas imagens, é que eles estiveram lá no estábulo no dia do nascimento de Cristo. Não, eles não estavam lá. O texto é muito claro com relação a isso. Logo no versículo 1, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Então eles chegaram depois do nascimento de Jesus. Como eu disse a vocês, é bem provável que eles chegaram já com Jesus quase completando 2 anos de idade. Mas certo é que eles foram até lá. E eles estiveram lá. É bem provável que eles conheciam as profecias que apontavam para o fato de que viria um rei, de que nasceria um rei. Então, mesmo em um mundo pagão, em uma cultura pagã, é provável que eles conheciam tanto da cultura e da religião e dos ensinos dos judeus. Não era muito difícil encontrar aqueles que eram chamados prosélitos. Prosélitos eram aqueles que, não sendo judeus, conheciam da cultura, da religião dos judeus, e muitos até começavam a adorar o Deus dos judeus sem ser judeus.
Um prosélito, por exemplo, é aquele eunuco etíope que Filipe encontra no caminho e o batiza. Ele é um prosélito, porque ele é alguém que não é um judeu, mas ele estava ali buscando conhecer a cultura e a religião dos judeus. Mas aqui nós temos esses homens que estavam ali, que foram até ali se render e adorar a Jesus, com algumas marcas muito importantes para nós e que devem nos fazer atentar sobre aquilo que nós precisamos ser. Primeiro nos chama a atenção aqui o que eles fizeram antes de encontrar com Jesus. O versículo 1 nos mostra já de antemão que eles não mediram esforços para estar ali. Eles estavam ali determinados, apesar da distância, eles vieram do Oriente, então eles não mediram esforços para estar com Jesus. Nós precisamos ter essa dedicação de estar com Cristo, nos esforçando para isso. Não apenas para ir à igreja, mas estar com Ele continuamente, a nossa dedicação diária, para viver de tal forma a caminhar com Ele junto. Sabe? Nos esforçando, apesar das dificuldades que nós temos. Apesar da dificuldade, talvez para ler a Bíblia todos os dias, para orar todos os dias, aí sim também para estar num culto, nós precisamos nos dedicar. Eles buscaram informações acerca do cumprimento da palavra. Eles estavam ali, e isso é interessante notar. Os magos, eles não foram a Jerusalém em vão. Não. Eles foram ali guiados por uma estrela, pastor? Não. O texto não diz isso. O texto diz que quando eles estavam no Oriente, eles viram a estrela daquele que estaria por vir. O texto diz: vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Eles estavam lá e viram a estrela. Como é que eles sabiam que era em Jerusalém? Eles não sabiam. Por que eles foram a Jerusalém? Aqui eles alinham um conhecimento das Escrituras e das profecias com o conhecimento de onde estão aqueles que conhecem as Escrituras. Então eles vão a Jerusalém atrás desses líderes judeus, que eram os maiores conhecedores das Escrituras. É por isso que eles estavam ali. E quando chegam ali atrás desse conhecimento para tentar compreender de fato onde estava o Messias, ali, depois desse contato com Herodes, aí eles vão agora perceber novamente a estrela e agora vão ser direcionados para o local exato. Herodes os envia a Belém, porque conhecimento. Herodes consultou os líderes judeus, os líderes judeus não titubearam, as profecias apontavam que o Messias nasceria em Belém, então Herodes os envia a Belém. Eles não vão a Belém guiados pela estrela, eles vão a Belém guiados pela orientação do conhecimento da palavra de Deus. Vejam como é importante o conhecimento acerca da palavra de Deus. Ela guia até aqueles que não estão rendidos ao Senhor completamente. Herodes foi guiado e esses magos agora estão sendo guiados também. Versículo 9 diz que depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles. Agora a estrela reaparece e agora está diante deles novamente. Eles então perseveram em buscar Jesus. Percebam que eles poderiam, talvez, percebendo a reação de Herodes, dizer assim: nós não vamos mais. Mas eles foram. Eles seguiram, porque eles estavam obstinados, perseverantes, para encontrar Jesus. Essas devem ser as nossas reações, sabe? A busca pelo conhecimento da palavra, a perseverança em conhecer a Cristo, em estar onde Ele está, isso precisa fazer parte da nossa vida, amém? Precisa fazer parte de cada um de nós. Aí eles encontraram Jesus. E a palavra nos diz algumas coisas sobre isso. Primeiro, versículo 10. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Eles se alegraram intensamente quando eles tornaram a ver a estrela, quando a estrela apareceu de novo. E agora eles têm certeza que a estrela os levará até Jesus, e eles se alegram intensamente. Jesus tem que ser para nós, meus irmãos, motivo de alegria, de intensa alegria.
Não dá para viver com Jesus e viver uma vida moribunda, sempre chateado, sempre cabisbaixo. Não, Jesus ele precisa ser o motivo da nossa alegria. Outra coisa que nós temos aqui no versículo 11 é: ao entrarem na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Eles adoraram Jesus com humildade. Eles chegam aqui, o menino já tem quase 2 anos, eles encontram uma casa, não a manjedoura. Eles encontram Maria, a sua mãe, ela está com o menino. Eles prostram-se diante dele e o adoram, humildemente. Assim nós devemos adorar o nosso Senhor Jesus, com humildade. Meus irmãos, não importa que nós sejamos, o que nós fazemos, não importa, diante do Senhor, nós nos dobramos e o adoramos. Muitas vezes o inimigo ele quer colocar dentro de nós um sentimento de superioridade em relação às coisas, pessoas, até a nossa posição. Não, você é pastor, você é isso, você é aquilo, você já é o top. Não, se coloque diante do Senhor, o adore, se humilhe na presença dEle, o adore. Eu imagino esses homens aqui cheios de cultura e de conhecimento, dobrados diante de um menino. De um menino de quase 2 anos. É a Alice, né? É a Alicezinha. Está com 1 ano e 10 meses. Você chegar diante de alguém assim, desse tamanho, e se dobrar e adorar, precisa de humildade para isso. E assim nós precisamos nos portar diante do Senhor. Eles não adoraram Maria, eles não adoraram a estrela, eles adoraram o menino. Não há outro a ser adorado, não há outro digno, não há outro diante de quem nós devamos nos curvar. Não é homens, não é igreja, não é figuras, nada, meus irmãos. O único digno de que nós nos dobremos diante dele e o adoremos é o nosso Senhor Jesus. E a gente não pode esquecer disso. Num dia como hoje, a gente precisa se lembrar disso. O texto nos diz que eles presentearam Jesus. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Ouro e incenso apontam para Isaías 60, versículo 6. Depois você pode ler em casa. O ouro é um presente para o rei. O incenso é um presente para uma divindade. E a mirra? A mirra era um presente, se podemos dizer assim, àqueles que estavam destinados à morte. Esses presentes aqui nos lembram que Ele é o Rei dos Reis, nos lembram da sua divindade, Ele é Deus, e nos lembram que Ele veio para morrer. Essa é a pessoa de Cristo. Ele veio para isso, para cumprir o seu reinado. Você lembra que nós falamos que Mateus vai bater várias vezes nessa tecla de que Jesus é rei. Nós temos aqui a sua divindade, Ele é homem, mas Ele é Deus. E ao mesmo tempo Ele é o Filho de Deus que veio para a morte. E por isso, então, esses 3 presentes. Por fim, depois que eles encontram Jesus, eles, primeiro, passaram a viver dentro da orientação de Deus. Versículo 12. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Eles passam a ser guiados por Deus. Antes eles estavam guiados por uma estrela. A estrela apareceu, eles foram a Belém tentar encontrar ali algum direcionamento, porque eles viram a estrela lá no Oriente. Depois eles foram guiados por homens. É em Belém, vão para lá. Depois eles tornam a ser guiados pela estrela e se alegraram quando viram novamente a estrela. Mas agora eles são guiados pela orientação do próprio Deus, porque eles foram advertidos em sonho.
Assim como nós vimos as advertências de Deus em sonho a José, assim esses homens agora foram advertidos por Deus de uma maneira direta. Assim, meus irmãos, nós precisamos nos portar. Uma vez que encontramos o Senhor Jesus, e Ele agora é Senhor das nossas vidas, é o Senhor que precisa nos orientar. Como tem sido triste muitos cristãos que têm vivido uma vida orientada por tantas outras coisas. Estão na igreja, conhecem a palavra, carregam a Bíblia, mas são orientados por ideologias, por pensamentos próprios, procuram meios de orientação. Eu sei, meus irmãos, talvez a gente não deva descartar de tudo nesse mundo. Há coisas que podem ser importantes, mas acima de tudo a nossa vida deve ser orientada por Deus. E muitos de nós não buscamos no Senhor essa orientação. E esse é o problema. Não buscamos. Mas se conhecemos a Cristo, coloquemos a nossa vida diante do Senhor, orientada agora por Ele. Eles também voltaram por outro caminho. O texto diz que eles retornaram à sua terra por um outro caminho. Eles sabiam que Herodes estava, de alguma forma, atento a eles, esperavam que eles voltassem lá, e aqui eles retornaram por outro caminho. Porque uma vez que agora eles atendem a Deus, eles não atendem a Herodes. Você entende isso? Se eu atendo a Deus, eu não atendo a Herodes. Eu sou guiado por Deus, eu não sou mais guiado por Herodes. Quando nos encontramos com o Senhor, os nossos caminhos mudam. Mudam porque passamos a ouvir a voz do nosso Senhor. Pode até ser que o caminho continue igual. Paulo em direção a Damasco. Encontro com o Senhor e o caminho dele agora é Damasco. Mas não é mais porque Paulo quer ir a Damasco perseguir. É porque Deus quer Paulo em Damasco. Então pode até ser que Deus nos dê a mesma rota. Meu filho, agora continue aqui. Eu quero você aqui. Mas é porque Deus quer. Não porque nós queremos. Mas em geral, a entrega agora dos nossos caminhos ao Senhor, ela é fundamental. Eles vão por outro caminho, porque agora eles não obedecem mais Herodes, eles obedecem ao Senhor. E assim devem se portar aqueles que encontraram com Jesus. E como nós temos que refletir sobre isso, num dia como o de hoje. A quem nós temos servido? Quem tem guiado os nossos caminhos? Quem tem dirigido a nossa vida? Precisamos pensar, e pensar de uma maneira séria. Porque, meus irmãos, é muito fácil, talvez, estarmos sendo guiados por qualquer outra coisa e considerarmos que talvez estamos ainda sendo guiados por Deus, somente porque estamos na igreja, somente porque nos declaramos cristãos e evangélicos. E a gente diz assim: eu sou guiado por Deus. Será? Precisamos de reflexões pessoais, sinceras, verdadeiras. Precisamos de arrependimento. Porque se a nossa vida não tem sido guiada por aquele que nós declaramos ser o nosso Senhor, por consequência, Ele não tem sido o nosso Senhor. E para finalizar esse texto, a palavra nos mostra que tudo aquilo que estava ocorrendo, meus irmãos, tudo aquilo que estava ocorrendo, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Versículo 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. O Senhor direcionou a família para ir ao Egito. Por quê? Porque havia uma ordem de Herodes para que matassem todas aquelas crianças de até 2 anos, aqueles meninos de até 2 anos. Eles foram para o Egito. José obedeceu. Mas agora o Senhor, por meio de um anjo, vai agora falar com José. E diz: agora você levanta, toma o menino e a sua mãe, vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Há uma nova ordem do Senhor.
Você lembra que lá no capítulo 1, o anjo já tinha falado com José em sonho? Aqui no capítulo 2, nós vimos lá no versículo 13, o anjo fala de novo com José em sonho, primeiro mandando ele ir para o Egito. Agora o anjo fala de novo com José em sonho, dizendo agora para ele voltar para a terra de Israel. E José obedece. Como é importante ter uma vida de obediência ao Senhor e à sua palavra. Ainda que nos tire o conforto. Já fez mudança, né? Todo mundo aqui já fez mudança. Gente, é chato. Enche o saco. Quebra as nossas coisas. É complicado, é desgastante. Você pode estar indo para o lugar mais legal. A mudança não é legal. Agora você imagine um Deus que está mandando aqui eles de um lugar para o outro, completamente desassistidos aparentemente. Mas Deus está enviando. José obedece. O texto diz que ele se levantou. Não diz que ele foi pensar, não diz que ele foi refletir. Diz que o anjo falou, ele levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Ele foi obedecer a Deus. Mas o texto diz, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Arquelau agora é o filho de Herodes, que já está reinando naquele momento, né? Herodes morreu. E ele tem medo de ir para lá, porque é o filho de Herodes que está lá. Ele tem medo de voltar à Judéia. E agora o texto nos diz que, tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia. Imagine agora José preocupado, dorme, e agora o anjo vem falar de novo. Beleza, você já topou voltar para Israel, só que agora eu quero te dizer que não é mais para aquela região. A região agora é a Galileia. E ele foi viver, então, numa cidade, diz a palavra, chamada Nazaré. E porque ele foi viver em Nazaré, diz, assim cumpriu-se que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. O primeiro movimento aqui de José é obediência. Mas o segundo movimento de José é medo. José tem medo porque quem está lá é Arquelau, filho de Herodes. Ele tem medo. E o medo, de repente, o tiraria a direção de fazer a vontade de Deus. Mas perceba aqui que até o medo de José, quem está lá, está tudo debaixo da mão e do cuidado de Deus. Porque a palavra agora nos diz que aquilo que aconteceu foi para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Tudo, meus irmãos, tudo está debaixo do cuidado de Deus. Tudo está debaixo da sua mão. Para que se cumpra aquilo que foi escrito, para que se cumpra aquilo que foi dito, tudo está debaixo do cuidado de Deus. Em alguns momentos até os nossos medos e os nossos receios estarão debaixo do cuidado de Deus. E como nós temos que ter essa confiança, e a confiança na palavra de Deus, como nós precisamos confiar nesse livro. Talvez em muitos momentos a gente se pegue desacreditando esse livro, porque nós contrapomos ele às nossas vontades, aos nossos desejos. Mas não, é a palavra de Deus que deve direcionar. É claro que aqui é um outro momento. O anjo falar aqui com José também é a palavra de Deus. Para nós hoje está tudo fechado. Hoje é a palavra, é a Bíblia. Mas esse momento aqui é Deus falando diretamente com ele. Então isso precisa nos motivar a, eu quero muito mais viver de acordo com a palavra de Deus. E como eu falava ontem lá em casa, a gente chega uma época dessa e a gente fica assim, no ano novo, no ano novo, no ano novo. Esse aqui é o tipo de coisa que a gente não tem que esperar o ano novo. Isso aqui é para agora, é para hoje, é para ontem. Viver mais ainda debaixo da palavra de Deus. Como ela deve nos motivar, o quanto ela deve nos dirigir, o quanto os nossos sentimentos, pensamentos, reflexões, dificuldades devem ser colocados debaixo da palavra de Deus. Talvez ontem,
enquanto você preparava a ceia, deu alguma tretinha lá na sua família. Que estava fazendo uma coisa, porque um ia fazer e não fez, porque um ia entregar e não entregou, porque um botou o negócio lá no forno na hora que você ia usar. E a gente pensa assim, olha, isso é tão pequeno. Mas, meus irmãos, cada coisa da nossa vida tem que ser colocada debaixo da palavra de Deus. Porque o que nós estamos vendo aqui é Deus dirigindo o curso da história nas menores coisas. Como José com medo. Quem já teve medo aqui de alguma coisa? Todos nós. José vai para lá, volta para Israel. Aí talvez José pense assim, tá bom, a ordem é só essa, mas ele tem medo. O texto não nos revela, mas talvez ele não tenha dito a Deus. Então ele dorme. E quando ele dorme, Deus fala com ele de novo. Como quem diz, eu sei que você está com medo, mas tudo bem, não é para a Judéia. Você vai para Galileia, você vai para Nazaré. E que maravilha, meus irmãos, é saber que nas coisas menores da nossa vida, esse Deus Todo-Poderoso, que enviou seu Filho rasgando o curso da história, para caminhar no meio de nós, de forma humana, esse é o mesmo Deus que está atento em cada mínimo detalhe das nossas vidas. Da dificuldade que você tenha, que esteja preocupado para amanhã, ou daquilo que aconteceu ontem. Da preocupação que você tem em relação aos próximos dias, ou daquilo que você está sentindo agora, que talvez você diga, ninguém aqui tem nada a ver com isso, e ninguém está preocupado comigo. Deus está, e para que se cumpra a sua palavra, Ele está regendo todas essas coisas no curso da história, da minha e da sua vida. Então, meus irmãos, que a gente saia daqui nessa noite, fortalecidos, crendo que tamanho milagre que ocorreu naquele tempo pertence ao mesmo Deus que opera sobre a minha e sobre a sua vida hoje também e vai continuar operando, amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela tua fidelidade. Por estar nos amparando e dirigindo as nossas vidas. Te louvamos, Senhor. Te louvamos porque algo tão maravilhoso foi feito. O Senhor se manifestou em nosso meio. Se manifestou em forma de carne, em forma de homem. Enviou o teu Filho, provando a tua fidelidade. Naquilo que talvez os homens poderiam ver, há ali uma mulher possivelmente infiel. O Senhor estava se mostrando fiel. Enviou o seu Filho, e quando homens talvez o rejeitaram, e quando homens o desconsideraram, o Senhor esteve atento para enviar aqueles que o amavam. Senhor, que sejamos aqueles que amam o teu Filho, que amam o Senhor Jesus Cristo, que querem voltar a se emocionar com essa história, porque essa não é uma história qualquer, não é mais um conto, não é mais um filme, não é mais uma historinha que alguém contou, não. É a história de um Deus que decidiu salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus é a história daquele que decidiu salvar por meio da sua própria vida. E para isso decidiu viver em nosso meio. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos. E como somos gratos em saber que cada pequeno detalhe da nossa vida está debaixo do teu cuidado. Que assim possamos nos lembrar disso dia após dia.
Que não nos falte zelo pela Tua palavra, que haja em nós empenho e dedicação para que nós possamos Te servir todos os dias. Renova, Pai, em nome de Jesus, daqueles que estão aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, renova o amor e o desejo pelo Senhor, renova a alegria, renova, Senhor, a emoção de estar junto da Tua presença, renova o desejo de caminhar contigo todos os dias. Talvez há pessoas aqui dizendo: olha, no novo ano eu vou ler a palavra de Deus todos os dias, eu vou orar todos os dias. Já colocou lá no seu caderninho, preparou lá dentro das suas programações. Mas, Senhor, isso não é para o novo ano, isso é para nossa vida, é para a nossa nova vida, a nova vida que nós temos no Senhor. Te buscar todos os dias, te amar todos os dias e saber que o Senhor está conosco. Guarda os nossos corações em Ti, firmados no Senhor e na Tua palavra, Senhor, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém.